Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz. E hoje a gente vai continuar o rolê do nosso mano José lá no Chilindró. Se liga que a gente vai desenrolar Gênesis capítulo 40. Pega a visão. No último capítulo, a gente viu o José sendo jogado injustamente na prisão depois de fugir da tentação da dona Potifara. Mas mesmo no fundo do poço, Deus estava com ele e ele virou o gerente da cadeia. Agora a prisão vai receber 2 novos hóspedes VIP e o dom de sonhador do José vai voltar à ativa. É o começo da virada de chave. Se você tá pronto para ver como Deus usa até as situações mais zicadas para colocar a gente no caminho do nosso propósito, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a história de hoje é sobre como a gente pode ser bênção até no lugar da nossa dor. Bora nessa! Se liga nessa fita. Um tempo depois que o José tava lá administrando a prisão, aconteceu uma treta lá no palácio do faraó. 2 funcionários de alta patente pisaram na bola, o copeiro Mor, o cara que provava o vinho do rei, uma posição de confiança absurda, e o padeiro Mor, o chefe da cozinha real. O faraó ficou bravo com os dois e mandou eles em cana direto pro mesmo presídio onde o José estava. E quem foi encarregado de cuidar desses 2 bacanas? O próprio José, o capitão da guarda, o Potifar, lembra dele? Colocou o José como o mordomo pessoal deles. E eles ficaram um tempo lá, de férias forçadas na prisão. Isso aqui é ouro. Anota aí, Deus move as peças do tabuleiro de um jeito que a gente nem imagina. Ele pegou 2 caras que tinham acesso direto ao faraó e colocou eles cara a cara com o José. Coincidência? Que nada! Era o plano de Deus entrando em ação. Um belo dia, José chegou para fazer o seu trabalho e viu que os 2 estavam com uma cara de enterro, mó pra baixo, tristões. E o José, que não era um cara qualquer, mas um homem cheio de Deus, demonstrou empatia. Ele perguntou: "Por que hoje estais com um semblante triste? Quebrada sinistra, né não? Mesmo estando numa situação de injustiça, preso por um crime que não cometeu, ele teve sensibilidade para se preocupar com a tristeza dos outros. Ele não ficou no modo vítima, reclamando da vida. Ele estava atento para servir." Se essa atitude do José já te deu um tapa de luva de pelica, já comenta aí. Servir não importa aonde. E os 2 responderam: "Aí, mano, a gente teve um sonho cada um e não tem ninguém aqui para interpretar, para dizer o que significa." E a resposta do José foi um papo de milhão. Ele não disse: "Eu sou o cara, eu sei interpretar." Ele mandou essa: "Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos." Ele deu todo o crédito para Deus. Ele sabia que o dom não era dele, vinha do alto. Então, o copeiro Mor, o cara do vinho, foi o primeiro a contar o sonho dele, o sonho do copeiro. "No meu sonho, tinha uma videira na minha frente com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas maduras. Eu peguei as uvas, espremi no copo do faraó e entreguei na mão dele." José ouviu e na mesma hora, Deus deu a interpretação. Aí, meu parceiro, a parada é a seguinte: os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó vai te levantar, vai te perdoar e te colocar de volta no teu cargo. Você vai entregar o copo na mão dele de novo como antes. Que notícia da hora, né? O cara ia ser solto. E o José, aproveitando a oportunidade, fez um pedido na maior humildade: "Mano, quando tudo der bom pra você, lembra de mim. Por favor, fala de mim pro faraó e me tira deste lugar. Porque na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui também não fiz nada para estar nessa masmorra." Quando o padeiro Mor viu que a interpretação do copeiro foi boa, ele se animou e resolveu contar o sonho dele também, o sonho do padeiro. "No meu sonho, eu tinha 3 cestos de pão branco na minha cabeça, e no cesto de cima tinha todo tipo de comida chique pro faraó. Mas as aves vinham e comiam tudo do cesto que estava na minha cabeça." A interpretação desse, meu parceiro, já não foi tão animadora. José, na sinceridade, mandou a real. A fita é a seguinte: os 3 cestos também são 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó vai tirar a sua cabeça, te pendurar numa árvore, e as aves virão e comerão a sua carne. Quebrada sinistra e direta. José não adoçou a pílula. Ele falou a verdade que Deus deu, fosse ela boa ou ruim. E o que aconteceu? Depois que eu entendi isso, a palavra de Deus se cumpriu na risca. 3 dias depois era o aniversário do faraó.
ele deu um banquete para toda a sua galera e no meio da festa ele se lembrou dos 2 presos. Ele restaurou o copeiro Mor ao seu cargo e o cara voltou a servir vinho pro rei. E quanto ao padeiro Mor? Ele enforcou exatamente como José tinha dito. Tudo aconteceu perfeitamente. E o copeiro, agora livre e de volta ao palácio, feliz da vida, o que ele fez? A Bíblia termina o capítulo com uma frase de cortar o coração. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Pensa na decepção do José. A única esperança de sair daquele buraco, o cara que ele ajudou, simplesmente o esqueceu. 2 anos! José ficou mais 2 longos anos mofando naquela prisão por causa do esquecimento de um homem. E aí, minha galera? Que capítulo! Uma aula sobre como Deus nos usa para abençoar outros, mesmo quando a gente está no nosso pior momento. E uma lição dura sobre a ingratidão humana e sobre a nossa tendência de esquecer quem nos ajudou na hora da dificuldade. Mas o mais importante, mesmo o esquecimento dos homens não pode parar o plano de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. E essa demora na prisão era parte do treinamento que estava preparando José para algo muito maior. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a atitude de José de se preocupar com os outros, mesmo estando preso, te ensina? E a ingratidão do copeiro, te lembra de alguma situação que você já viveu? Como a gente lida com a decepção quando as pessoas nos esquecem? Solta o verbo nos comentários. E se você tá ansioso para ver como Deus vai tirar o José daquela prisão, já sabe, né? Dá aquela moral responsa. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Paz!